eu descobri que o meu pai e a minha sogra estavam tendo um caso. Então vou resumir pra vocês como eu descobri tudo isso e eu vou contar tudo aqui agora pra vocês. Eu e meu namorado, a gente namora há muito tempo, mas muito tempo mesmo, desde novinho a gente namora. Então por conta disso, a minha família com a família dele é muito reunida. A gente sempre tá junto, datas comemorativas a gente sempre passa junto. E meu pai, ele tem uma chácara, então a gente sempre tá se reunindo nessa chácara. É de lei, datas comemorativas é de lei a gente comemorar lá, mas às vezes de final de semana também a gente se reúne pra fazer um churrasquinho e coisas assim. Minha sogra é advogada do meu pai, então eles sempre estão juntos em reunião e tal. Acredito que por conta disso ninguém nunca desconfiou de nada, muito menos eu. Beleza, até que um dia tava eu, minha mãe e meu namorado na sala de casa e meu pai chegou do serviço e chegou todo animado. Ele falou assim, viu, o que vocês acham da gente chamar, e falou de chamar os meus sogros pra gente fazer uma noite da pizza aqui em casa, tal, ninguém tá fazendo nada mesmo, tal, amanhã já é final de semana. Nisso, meu namorado pegou e falou assim, não vai dar, porque ela e meu pai vão fazer uma segunda lua de mel esse final de semana. Nisso, eu percebi que meu pai ficou muito, fechou a cara na hora e subiu. Ele falou, vou tomar banho então. E subiu. Aí a gente continuou ali conversando, até que minha mãe falou assim, nossa, vai ficar tarde, né? Vou lá perguntar pro seu pai que pizzaria que ele vai querer a pizza, né? E minha mãe subiu pra perguntar pro meu pai. Beleza. Daqui a pouco minha mãe desceu. Minha mãe falou assim, seu pai tá revoltado, não sei o que aconteceu com ele. Ela falou que ela foi perguntar pra ele qual pizza ele ia querer e ele gritou, foi super grosso com ela, falando que ele não queria mais nada, que ele tava cansado, que ele queria descansar. Minha mãe falou, nossa, achei super estranho, porque do nada, né, ele foi grosso comigo, disse que não queria mais, mas enfim. Então ali também minha mãe já não quis mais nada, subiu também, tomou um banho e foi deitar. Eu super encanei com a reação dele, porque eu achei bizarro a reação dele, eu achei muito bizarra a forma que ele tratou minha mãe, porque ele nem disfarçou, foi literalmente do nada. E ali eu comecei a ficar um pouquinho mais atenta, né, pra ver se realmente estava acontecendo alguma coisa. Beleza, final de semana passou. E na segunda-feira eu tinha um job pra fazer numa loja aqui da minha cidade. E meu pai saiu muito cedo, mais cedo do que o normal, não tomou café e disse que não dava tempo porque ele precisava ir mais cedo pra empresa, porque na segunda ele tinha muito BO pra resolver. Então ele saiu mais cedo e foi. Por coincidência, alguns dizem que é coincidência, mas eu acredito que é destino. No caminho pro job, eu passei na frente de uma padaria. E nessa padaria, eu tava de Uber, e nessa padaria tava o meu pai e a minha sogra sentado. Aí eu falei, ué, mas ele falou que ia pra empresa, ou seja, mentiu. E se mentiu, é porque tem coisa escondida. Então fiquei encanada, porque se ele tava mentindo, é porque ele tava escondendo alguma coisa. Beleza. Fui pro meu job naquele dia, eu voltei pra casa e não falei nada, não toquei no assunto, não falei nada. Alguns dias se passaram e eu e as minhas amigas, a gente tinha combinado de ir num cinema na cidade vizinha. E assim a gente foi. Entramos no cinema, compramos ingressos, esperamos. Na hora que a gente estava entrando, que eu subi a escadinha para poder ir para minha cadeira, a hora que eu olhei para baixo, quem eu vejo? Meu pai e a minha sogra. Ali eu sentei, fiquei ali sentadinha, observando tudo, tentei filmar alguma coisa, tentei tirar foto, mas não dava. Meu celular não estava focando. Então ali eu fiquei só observando mesmo. Não rolou beijo, nada do tipo, mas rolou pegadas de mão, carinho, essas coisas assim. Naquela noite eu fui embora muito chateada mesmo, porque tanto a minha mãe quanto o meu sogro, eles não mereciam aquilo. Meu sogro era um cara muito humilde, de coração gigante, um pai assim perfeito mesmo. E minha mãe também, uma mulher tão maravilhosa, ela se doava tanto por mim e pelo meu pai, ela cuidava tão bem da gente. Nossa, aquele dia eu fui dormir chorando horrores, porque minha mãe não sabia, minha mãe não merecia mesmo aquilo. Então naquela noite, antes de dormir, eu orei e pedi direção para Deus, para que Deus me desse uma direção do que eu pudesse fazer. E fui dormir. Alguns dias se passaram também. Tem uma loja aqui na cidade, onde os meus pais, eles compram nessa loja há muito tempo mesmo. Tanto que eles têm até conta na loja, de tanto tempo que eles compram lá. E eu fiz o pedido de uma blusinha e a minha blusinha chegou e a moça ligou pra mim. Aí ela perguntou se eu queria que entregasse. Só que como eu queria ver outras peças, eu falei, não, pode deixar que eu vou até aí na loja, não precisa me entregar. E eu fui na loja. Peguei o que eu queria, minha blusinha, peguei mais umas peças lá pra mim. E na hora que eu tava saindo, a vendedora pegou e falou assim, viu, fulana, avisa o teu pai que o presente da sua mãe já chegou. Se ele quiser vir buscar.
Eu falei, se você quiser, eu já levo pra ele. Pelo menos ele não precisa vir aqui, vocês também não precisam me entregar. Já tô aqui mesmo, já levo. Beleza, peguei. Era um cardigan vermelho, a coisa mais linda. Só que tinha um detalhe, a minha mãe não gosta de vermelho. Pensei comigo, esse presente não é pra minha mãe. Então levei o presente pra casa. Chegando em casa, eu mandei uma foto pra ele do cardigan e falei pra ele assim: pai, a sua encomenda já chegou. Como eu fui na loja, aproveitei e já peguei pra você. Aí eu peguei e falei pra ele, só tem um detalhe, eu acho que você errou na cor, porque a mãe não gosta de vermelho. E detalhe, era um absurdo, era muito caro. Aí ele pegou e me respondeu, quem que mandou você pegar isso daí? Era pra eu ter ido lá pegado, você não precisava pegar. Mas agradeceu e ficou quieto. Ou seja, ele foi obrigado a dar o presente pra minha mãe. Pegou, foi, deu o presente pra minha mãe, e aí a minha mãe veio comentar comigo. Ela falou assim, você viu que seu pai me deu um presente? Só que a minha mãe estranhou, porque o meu pai não escolhe as roupas nem dele. Quem escolhe as roupas do meu pai é tudo a minha mãe. Ela falou assim, pra quem não sabe escolher roupa, até que ele foi escolher um presente difícil, né? Mas ele só errou na cor. Falei, mãe, nem faz graça, deixa quieto, né? Usa mesmo, porque senão ele vai ficar chateado. Falei pra ela, beleza. Chegou um final de semana, e naquele final de semana meu pai queria fazer um churrasquinho lá na chácara. Então foi só a gente mesmo, e os meus sogros também foram. E aí eu peguei e fiquei na cabeça da minha mãe. Falei, mãe, vai com a roupa nova que o pai te deu, que tá meio friozinho mesmo, e é tão lindo. Ela falou, não, é muito chique, eu vou deixar pra usar ele em algum evento mais assim, né? Falei, larga a mão de ser besta, pelo menos ele vai ver que a senhora gostou. Ela falou, tá bom, vou pôr. E ela colocou o cardigan pra ir no churrasco. Beleza, chegamos no churrasco, minha mãe tudo com a roupa. Nisso chegou os meus sogros. Eu queria reparar na reação da minha sogra. Por quê? Como eu citei, o meu pai ele não sabe comprar roupa. Então, para ele ter comprado especificamente um cardigan daquele preço e tudo mais, com certeza a minha sogra tinha pedido ou tinha mostrado, tipo jogado em direto, entendeu? Ela chegou e entrou. A hora que ela viu a minha mãe, ela fechou a cara. Aí ela foi com uma puta cara de inveja, cumprimentou minha mãe com um beijinho no rosto, perguntou como que minha mãe tava. Aí ela pegou e falou assim, nossa, bonitinho o seu cardigan, bonitinho. Aí minha mãe pegou e falou assim, eu ganhei e falou o nome do meu pai. Nisso a minha sogra pegou, desviou o olhar, saiu assim, sabe, aquela cara snob e foi cumprimentar o meu pai. Meu pai tava conversando com o meu sogro. Só que eu percebi que naquela noite a minha sogra ficou só dando patadas no meu pai. Ou seja, eu acho que ela ficou muito puta de não ter pego o cardigan pra ela, entendeu? Ela ficou dando patada no meu pai à noite, o churrasco inteirinho. E eu reparando. Falei, não tá normal, ela deve estar com ciúminho. Nisso ela bebeu algumas e eu acho que tava entalado aqui nela. Aí ela foi e falou assim pra minha mãe, nossa, esse cardigan ficaria perfeito em mim. Aí a minha mãe, com uma boa mulher, virou pra ela e falou assim, não tem problema, o dia que você quiser emprestado, só me falar que eu te empresto. Ai, gente, aquela hora eu queria assim, ó, nossa! E pensa numa situação péssima, porque eu já tava desconfiando dos dois. Minha mãe não sabia, meu sogro não sabia, aí eu ficava olhando pro meu pai, pra minha sogra, pra minha mãe e pro meu sogro eu ficava, gente, como que esses dois têm essa cara de pau? Aí você me pergunta, por que você não contou pra sua mãe? Porque eu queria provas, eu não queria fazer nada sem provas, e eu querendo ou não também, no fundo, eu tava com medo de fazer alguma coisa, porque pra mim, meu pai era um pai incrível também. Beleza, então naquele dia o churrasco acabou e cada um foi pra sua casa. Naquela semana, nossa, eu passei uma semana tão ruim, o coração apertado, sabe? Uma angústia tão grande dentro de mim, porque eu queria logo descobrir se realmente estava acontecendo alguma coisa, porque eu queria provas para eu poder contar pra minha mãe. Eu não queria mais que ela ficasse naquela situação. Porra, cara, que situação chata. Principalmente pra mim, que tava meio que sabendo de alguma coisa e não podia falar nada. Eu queria logo contar pra alguém, porque aquilo tava começando a afetar a mim já. Então, um dia, conversando com uma amiga minha, acabei desabafando sobre o que estava acontecendo. Aí ela me deu uma ideia. Ela falou, amiga, por que você não clona o celular do seu pai? Porém, clonar o celular do meu pai não seria tão fácil, porque eu não tinha a senha do celular dele. E também seria muito estranho se do nada eu chegasse pedindo a senha do celular dele, né? Beleza. Mas eu não tinha a senha do celular do meu pai, mas eu tinha a senha do celular da minha sogra. O dela eu sabia. Então pensei comigo, vou clonar o celular dela mesmo. Eu só precisava de um tempo, precisava conseguir pegar o celular dela.
Então chegou mais um fim de semana e naquele final de semana eu tinha combinado com meu namorado de dormir na casa dele, pedir alguma coisa lá pra gente ficar lá de boa mesmo. Beleza, assim foi. Ele me buscou em casa, fomos pra casa dele. No caminho da minha casa até a casa dele, eu já tava matutando, com o plano em mente. Tipo, eu tenho que pegar o celular dela. Eu precisava pegar o celular dela. Beleza, chegamos na casa dele, ficamos ali na sala mesmo, enquanto o que a gente tinha pedido não chegava. Até que a minha sogra chegou. Ela chegou, a gente tava lá, a gente comentou com ela que a gente tinha pedido algo pra comer, se ela ia querer comer junto com a gente mesmo, né? Aí ela falou que sim, que era só o tempo dela subir, tomar um banho rapidinho pra ela poder relaxar, que ela já descia pra ficar ali com a gente. Tá bom. E eu ali, né, procurando uma hora pra poder pegar o celular dela. Até que a bonita subiu pra tomar banho e deixou a bolsa, o celular e as coisas dela em cima da mesa na sala. Falei, nossa, tá tudo indo direito mesmo, é pra acontecer. Só que como que eu ia pegar o celular na frente do meu namorado? Então eu também precisava que ele saísse. Mas eu pensei, o motoboy vai chegar e ele vai ter que pegar a comida, né? Então assim foi, o motoboy chegou e ele desceu pra pegar a comida. Nisso que ele foi pra pegar a comida, eu rapidamente fui, peguei o celular dela, assim, tá? Desse jeito, com medo dela descer ou alguém aparecer. Peguei o celular dela rapidinho e graças a Deus deu tempo tranquilamente de eu clonar e fazer o que eu quiser no celular dela. Então peguei, clonei, deixei o celular dela lá certinho e vida que segue. Ali eu já tava atenta no celular pra ver se ele mandava alguma coisa ou se ela. Beleza, ali ela desceu, ficou ali com a gente a todo momento eu no WhatsApp. Mas ela não tinha pego o celular dela ainda, então quer dizer que eles não estavam conversando. Então ali relaxei, desencanei um pouco ali do celular pra não dar muito na cara e fiquei ali conversando com ela, com meu namorado e tal. Então ficamos ali naquela noite conversando, comendo. Nisso meu sogro também chegou, ficou ali com a gente também. Deu uma meia-noite e meia, minha sogra subiu pra dormir. Ela falou que tava cansada, então que ela também já ia subir pra descansar. E meu namorado também já tinha acabado o filme. A gente também subiu pra dormir. Só que como eu tava muito ansiosa com aquilo, em questão de tudo, eu não tava conseguindo dormir. Então eu aproveitei que meu namorado pegou no sono e fui e comecei a atualizar. Eu ficava sempre atualizando o WhatsApp pra ver se eles conversavam. Era 1h da manhã mais ou menos eu atualizei o WhatsApp. Não tinha ainda nenhuma conversa, então fiquei de boa, fui mexer em outros aplicativos. 1h30 eu voltei, atualizei de novo, nada. Aí eu tava quase pegando no sono, já tava começando a não aguentar ficar com o olho aberto. A hora que eu tava quase pegando no sono, eu falei, eu vou atualizar mais uma vez, se não der nada eu vou dormir, daí amanhã eu vejo isso, né? Fui atualizar, adivinhem, ele tinha mandado assim, desse jeito pra ela. Ele mandou assim: boa noite, desculpa pelo horário, é que eu tô com uns papéis aqui e eu não tô conseguindo entender muito bem. Se não for te atrapalhar, você poderia me dar 10 minutinhos rapidinho da sua atenção? Então, a minha sogra respondeu: tá de boa, posso falar. Aí meu pai pegou e falou pra ela que se eles podiam se ver na terça-feira, porque na terça-feira seria o aniversário do meu pai. Então que eles poderiam, que ele queria muito ver ela na terça-feira, que ele queria ver ela pelo menos um pouquinho do dia do aniversário dele, porque na quarta ele faria uma viagem com a minha mãe. Então ele queria ver ela pra ele poder ir de boa fazer a viagem dele, né? Beleza, ela aceitou, combinaram o lugar. Aí ela falou, a gente vai ter tal lugar, pra gente se encontrar, eu desço do meu carro, entro no seu e a gente vai no seu carro. Só que eles iam até esse local porque era um local vazio, né? Depois que eu fui que eu vi que era um local vazio. Então é por isso que eles escolheram ali. Beleza, ali eu já tirei vários prints de tudo, desde o início da conversa de tudo, tirei vários prints. E aí eu consegui, fui dormir. No dia seguinte já chamei minha amiga, já mandei tudo pra minha amiga, os prints, tudo. E falei pra ela, você vai comigo terça-feira lá? Ela falou, com certeza. Ela falou, eu não perco esse babado por nada. Então, beleza, passou o final de semana, passou a segunda, eis que chega a tão esperada terça-feira. Fomos no endereço que tava no print, tudo certinho. Chegando lá, a gente foi bem mais cedo do horário marcado deles, porque eu fiquei com medo deles irem antes e a gente não conseguia achar. Ali a gente ficou esperando um tempinho, até que chegou o horário combinado, e eis que chega ela com o carro dela, ele chega com o carro dele, e assim foi o combinado. Ela desceu do carro dela e entrou no carro dele. Ali a minha amiga já tava, tipo, profissional, tirando muitas e muitas e muitas fotos mesmo. Então ali ela saiu do carro dela e entrou no carro dele, como combinado deles, na verdade.
Então ali eles seguiram e a gente foi seguindo atrás. Obviamente a gente já sabia, eles entraram no motel, ali a gente conseguiu gravar, pegar tudo que a gente precisava até ali a gente conseguiu. Então assim que ele entrou no motel, a gente seguiu reto. Eu costumo dizer que eu preferia estar sendo torturada do que passar por aquele processo de eu ter que descobrir, eu ter que contar pra minha mãe sobre aquilo. Não era só uma traição com a minha mãe, ele também estava traindo a mim, que era uma das pessoas que mais amava ele nesse mundo. De lá, nós já fomos direto pra loja para poder revelar as fotos. Revelamos as fotos, colocamos as fotos tudo dentro de um envelope e fomos pra eu poder, no caso, levar pra minha mãe. Mas na metade do caminho até a minha casa eu travei. Falei pra minha colega, porque não dá. Eu não vou conseguir eu ter que dar essa notícia pra minha mãe. Então ali já começou a me dar uma crise de ansiedade muito forte. Porque eu tava me sentindo covarde de não conseguir levar isso pra minha mãe, de não conseguir contar. Eu também tava me sentindo como se eu estivesse traindo também, ela já sabendo da notícia e não conseguindo falar. Então a minha amiga, ela teve uma ideia. Ela falou, amiga, vamos contratar um motoboy. A gente pede pro motoboy entregar pra sua mãe. E já era anônimo. Ele fala que a pessoa que contratou não queria falar quem que era. Ali eu respirei e falei, amiga, é isso mesmo, a gente vai fazer isso. Então a gente ligou pra um conhecido dela, um amigo dela, e ele fez o serviço pra gente. E assim ele levou o papel pra minha mãe. Então eu esperei um tempo, não fui embora direto pra casa, eu esperei algumas horas passarem pra eu poder ir. E tem um detalhe, eu e a minha mãe, nós sempre fomos muito amigas, amigas mesmo. A gente nem parece mãe e filha, a gente parece só amigas, porque a nossa relação é muito linda, é linda mesmo. E tudo a minha mãe me conta, e tudo eu conto pra minha mãe. Então qual era a ideia? Eu falei, ela vai receber esse pacote e a hora que eu chegar, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai vir contar pra mim. Então beleza, passou algumas horas, fui pra casa. Entrei em casa, ela tava sentada na sala. Falei, oi mãe, tudo bem? Ela balançou a cabeça, ela tava um pouco séria, mas não falou nada. Tudo bem, e você? Tudo bem. Falei que eu ia subir pra tomar um banho, então fui, tomei um banho e desci de novo. Falei, não, agora ela vai me chamar, porque só tava eu e ela em casa. Falei, agora ela vai me falar alguma coisa. Então desci, ela falou, filha, vem jantar, que a janta já tá pronta. Então ali eu peguei, fui jantar com ela. E esperei, perguntei como foi o dia dela, assim como a gente sempre fazia. Ela disse que estava tudo bem, que o dia tinha sido normal. Ali eu estranhei, porque ela não quis se abrir comigo, ela não quis contar nada pra mim. Beleza. Continuamos a janta normal. Então naquela noite eu vi que ela não ia falar nada, então acabei subindo pro meu quarto e fui dormir. Porém, alguns dias se passaram e ela ainda não tinha me falado nada. Então eu comecei a estranhar esse comportamento dela, porque como eu falei, eu e ela, a gente não tinha segredo, ela me contava tudo e eu contava tudo pra ela. E ela não veio me falar nada, então eu comecei a estranhar esse comportamento dela, até que eu resolvi, criei coragem e fui falar com ela. Então eu esperei ela ficar sozinha, eu e ela ficar sozinha em casa, e eu vi que ela tava lendo um livro sentado na cama dela no quarto. Fui lá, bati na porta, falei, mãe, eu queria falar com você rapidinho. Ela falou, pode falar. Falei, viu, a senhora por acaso recebeu alguma encomenda essa semana? Aí ela parou, me olhou, por quê? Falei, não, só por dúvida, né? Ela pegou, olhou dentro dos meus olhos e falou, você sabe de alguma coisa? Aí eu falei, eu preciso conversar com a senhora. Aí eu peguei, contei tudo pra ela, falei que eu não tinha coragem de eu contar, mas que ela precisava ficar sabendo, contei como eu descobri tudo. A minha mãe, ela chorava muito. A minha mãe, ela chorava muito, mas assim, muito. Eu juro por Deus que eu achei que ela ia morrer de tanto chorar. Porém, ela tava muito puta, então ela queria fazer, tipo, qualquer coisa pra acabar com a vida do meu pai. Por quê? A família do meu pai, até hoje eles falam que a minha mãe casou por conveniência. Eles falam que a minha mãe engravidou pra segurar o meu pai, porque a família do meu pai sempre teve muito dinheiro. Então, eles julgam ela até hoje, eles falam que ela só tá com ele por causa de mim, porque ela conseguiu engravidar. E nisso, ela chorando, ela virou pra mim, ela falou assim, eu preciso de provas, é isso que eu preciso.
Ela falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas acreditem em mim e vejam que não é o problema, não sou eu. Porque se eu só chego e conto assim pra família dele, a mãe dele vai passar a mão na cabeça dele, a mãe dele não vai acreditar. E ela chorava muito, muito. E eu desesperada de ver minha mãe daquele jeito. Até que eu tive, na hora, me estralou, eu tive uma ideia. Eu falei, mãe, eu quero tomar as suas dores. Eu amo meu pai, mas o que ele fez foi muito filha da putagem. Então eu também tô disposta a ajudar a senhora a fazer o que a senhora quiser. E dei a ideia pra ela da gente soltar no telão. Porque a gente ia fazer o Dia dos Pais, a gente ia fazer churrasco na chácara. E todos os filhos iam fazer um vídeo homenageando o seu pai e a gente ia soltar no telão. Então a ideia era soltar todos os vídeos normais, tanto que eu fiz o meu também pro meu pai. E no final começou a soltar as fotos deles. Beleza. Dito e feito, assim nós fizemos. Chegou o dia do churrasco, passou tudo, chegou a hora do telão. Na hora do telão passou todo mundo, cada filho, eu falando pro meu pai, até que no final começou a soltar a foto deles. Então assim que começou a soltar as fotos, começou já aquele falatório, todo mundo um olhando pro outro, o pessoal começou a levantar. Nisso meu namorado já levantou, já começou a gritar, perguntando o que era aquilo, xingando a mãe dele, ele xingou muito a mãe dele, Ele foi pra cima do meu pai, meu sogro também foi pra cima do meu pai. Gente, olha, foi a pior confusão da minha vida. Meus tios entrando no meio pro meu pai não apanhar, a minha avó gritando, pelo amor de Deus, pra eles não fazerem nada com meu pai. Meu sogro começou a passar mal, então nisso meu namorado ele já pegou e já correu com meu sogro pro hospital, porque meu sogro começou a querer desmaiar, ele já tava perdendo a respiração. Então meu namorado pegou meu sogro e levou meu sogro pro hospital. A todo momento da confusão eu tava sentada do lado da minha mãe, pra consolar minha mãe, porque minha mãe também tava muito mal, eu acredito que era que tava mais mal de todos, mas a gente precisava fazer aquilo, porque eu tinha certeza que a minha avó, a família do meu pai, ninguém ia acreditar na minha mãe, mesmo se a minha mãe levasse as fotos, mesmo se minha mãe levasse vídeo, a minha avó ia tentar abafar de algum jeito pra que ninguém ficasse sabendo. Então eu fiz aquilo pela minha mãe, eu confesso que pra mim foi o pior trauma que eu passei na minha vida, porque eu também não queria expor o meu pai daquele jeito, porque como eu falei, eu amava o meu pai, ele era tudo pra mim também, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar minha mãe passar por aquilo sozinha, já que eu descobri, eu tinha que estar ali do lado dela. Então, resumindo, os meus pais, eles se separaram, meus sogros também se separaram, eu acabei também largando, né, meu namorado também largou de mim, porque ele falou que ele não aceitava eu ter escondido isso dele esse tempo todo. Eu não tiro nem um pouco a razão dele, eu dou total razão pra ele. Hoje ele entende melhor o meu comportamento, por que eu não expus nada antes, o porquê que eu fiz daquela forma. Hoje ele entende um pouco melhor, mas nós resolvemos manter a relação desse jeito, hoje nós somos amigos. Essa brincadeirinha da minha sogra com meu pai saiu bem caro. Acabou com todas as nossas famílias, acabou afetando até o meu relacionamento. É isso que dá, mentiras, não tem outra coisa, não tem outro fim. Toda mentira, ela vai ser descoberta uma hora, ela não fica escondida pra sempre. Pense bem antes de você mentir, pense bem antes de você querer fazer mal pra outra pessoa, a pessoa que está do seu